humilhar-se na presença do Senhor e reconhecer que Ele é o nosso provedor. Em segundo lugar, aqui nessa passagem, Josafá busca ao Senhor uma humilhação e uma busca. Quando ele reconhece isso em Deus, ele então busca. Buscar no contexto aqui está significando vasculhar, percorrer, procurar, mapear, sabe? Aquilo que está escondido, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio, sabe? Aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero atrair para mim. Então eu vou atrás disso, eu busco isso. Há uma busca. Não tem como nós não aprendemos com Josafá, que quando nós fazemos um jejum, não é simplesmente abster-se da comida. O jejum de Josafá não está simplesmente representado por ausência de comida. Josafá está dando ensinamento aqui para que no reino espiritual venha acontecer um mover que você mal possa esperar. Então aqui ele está dizendo: eu não vou só me privar de comida, eu não vou só passar algum tempo sem comer alimento, não. Além disso, eu vou me humilhar, eu vou reconhecer que Deus é Deus, eu não sou nada, a força está nele e não em mim. Eu vou reconhecer que é dele que vai vir a minha vitória, eu vou reconhecer que é ele que vai bater os meus inimigos, eu vou reconhecer que eu nessa batalha serei vencedor, mas quem me fará vencedor é o Senhor dos Exércitos. Então ele reconhece isso e ele começa então a buscar. Agora eu te pergunto, ele vai buscar o quê? Josafá, nessa busca que ele está falando aqui, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar uma palavra de confirmação de Deus, porque até então ele programa o jejum, e até então ele busca o Senhor, ele reconhece que Deus tem a vitória, mas Deus ainda não falou nada. Deus ainda não disse uma palavra. Deus ainda não confirmou para Josafá que ele ia vencer a batalha. Então Josafá está buscando uma direção. Josafá está buscando uma aprovação. Josafá está buscando em Deus uma palavra que vai fazer dele vencedor antes de entrar na batalha. É isso que Josafá está buscando. E quando Josafá começa a buscar, ele vai nos ensinar que nós temos que buscar. Josafá está onde nesse momento? Está no palácio? Josafá está onde nesse momento? Ele está na varanda da sua casa? Josafá nesse momento está onde? Ele está na casa do Senhor. Ele se locomoveu da sua casa para ir. Ele foi buscar. E há um princípio aqui dessa busca, porque Josafá, ele conhece a palavra e as promessas do Senhor. E quando nós conhecemos a palavra do Senhor, fica mais fácil de nós, sabe, estarmos profetizando e exigindo em oração, que a palavra determinar é exigir, é conhecimento do direito exercido. Quando eu tenho conhecimento e eu oro falando, vai ter que acontecer, eu não estou dando ordem a Deus ou está dizendo que tem que ser da minha forma, não. Eu estou dizendo que a palavra já me disse que ia acontecer. Então o conhecimento vai trazer a você os teus direitos, e quando você conhecer os seus direitos, quando você começar a orar, você vai orar segundo o direito que a própria palavra te dá, e fazendo assim os céus vai simplesmente se mover por essa oração. Por quê? Porque você está orando segundo a palavra. Você não está orando segundo o que você acha, o que você simplesmente deseja, não. Há uma promessa, e a promessa estava contida na palavra escrita. A promessa foi dada a Josafá, e ele, sabendo da promessa, ele então começa a fazer a terceira coisa aqui, depois da busca, que é oração. Ele começa a orar. Qual foi o conteúdo da oração? Qual foi as palavras que Josafá mencionou na oração? Ele mencionou na oração a própria palavra de promessa. Aquilo que Deus já tinha prometido para ele mencionou isso. Senhor, o Senhor não disse que eles não iam resistir diante de nós. O Senhor nos deu essa terra. Agora o inimigo está vindo para tomar das nossas mãos. Não, Senhor. Será que o Senhor ficará calado? Será que o Senhor não vai fazer nada? Porque a promessa nos diz respeito.
Então o Senhor ouve, Senhor vê, Senhor responde, Senhor atende. E então ele mencionou a promessa, ele conhecedor da promessa, ele orou segundo a palavra. Então conforme ele fez isso, então Deus se move. Então no reino espiritual, ao mover o Espírito Santo, então em resposta a tudo isso, ele vem até Gerisiel, e ele começa a levantar o profeta dentro da igreja, e ali ele dá a resposta. Deus se utiliza da voz do profeta para dar resposta a Josafá, que está orando segundo a palavra, que teve aqui temor, que teve aqui jejum, que teve aqui busca, que teve aqui humilhação. Então Deus, ao ver isso, Deus não pode simplesmente ficar sem responder. Então Deus respondeu ele, e a resposta de Deus era que Deus ia dar a vitória a ele. Ele diz: nessa peleja não tereis que pelejar. Olha o que Deus fala, o comportamento de Josafá: parai, estais de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. E aí Deus, que não quer que nenhum do seu povo ande com medo, aceite o medo ficar instalado no seu coração, sabendo que são as três maiores potências que estão vindo contra ele, Deus, através do profeta, Deus fala: ó rei Josafá, não tem mais aos inimigos. Ó povo, não tem mais aos inimigos. Porque ele está dizendo que Deus vai dar vitória sem eles precisar lutar. Mas qual foi? Qual foi o ponto X que aconteceu para que esse mover espiritual viesse a deslanchar? O jejum. Não foi simplesmente a oração. A humilhação, a busca e a oração foi proveniente de jejum, de um propósito de jejum que ele fez, porque ele sabia que a causa era grande para com ele. Ele sabia que os inimigos eram mais numerosos e maiores do que ele. Então ele sabia que ele estava diante de uma situação impossível de se ganhar, humanamente falando. Em uma guerra de soldados contra soldado, não tinha chance para Josafá. Em uma guerra de arsenal, de armamento de Josafá e dos inimigos, não tinha mínima chance. Então ele está diante de algo sobrenatural. Ele está precisando de um milagre. Ele está precisando de recursos que não tem aqui na terra. Ele precisa de uma arma que não é a que ele tem. Ele precisa de um número de pessoas que não é humano. Então ele reconhece: eu tenho que entrar no sobrenatural, eu tenho que ir até a Deus, eu tenho que simplesmente fazer com que no reino espiritual algo aconteça. Eu preciso que o céu desça, eu preciso da manifestação do poder desse Deus. E ele então começa a aplicar o jejum. Esse jejum transporta ele para o sobrenatural. Esse jejum tira ele do entendimento meramente humano. Esse jejum faz com que ele venha ultrapassar as barreiras limitadas e comece a entrar na alta em uma barreira que não tem limite, ilimitado, que não precisa simplesmente de armas específicas humanas. Ele está indo além de tudo isso. Então o jejum aqui abriu o campo para que a oração fosse apoiada pelo jejum, a humilhação e a busca fosse mediante o propósito do jejum. E é por isso que nós temos que entender que quando nós fazemos o voto ao Senhor de oração, quando nós fazemos o propósito com o Senhor, nós não podemos ficar despercebidos. Então, para fazer jejum, não é só você ficar sem comer. Josafá está nos ensinando isso. Se você tem algo que está difícil de resolver, se você tem uma batalha grande para você